O primeiro carro que rodou no Brasil foi um Peugeot Type 3 Vis-a-Vis, de 1891, trazido da França pelo inventor Alberto Santos Dumont, mais tarde famoso por ser o pai da aviação. O Brasil é um país conhecido pela sua diversidade cultural, natural e econômica. Mas você sabia que o Brasil também tem uma história fascinante no mundo dos automóveis? Neste documentário, vamos conhecer o primeiro carro que chegou ao Brasil, o primeiro carro que foi fabricado no Brasil e alguns fatos marcantes da indústria automotiva nacional. O Peugeot tinha um motor Daimler, movido a gasolina, com 2 cilindros em V e 3,5 cavalos vapor de potência máxima. O carro podia alcançar 18 km, ele tinha espaço para 2 pessoas. Santos Dumont trouxe o carro para São Paulo em 1891, e causou espanto ao circular pelas ruas esburacadas da cidade. O Peugeot de Santos Dumont não foi o primeiro carro a receber uma placa de registro para poder circular legalmente. Nos primeiros anos do século XX, a maioria dos dispositivos fabricados eram movidos a energia elétrica ou vapor. Na época, só existiam carros e cavalos como meios de transporte. Apenas durante a década de 1920, que os carros passaram a contar com o motor a gasolina, tornando-se uma preferência entre os consumidores. Com o passar do tempo e o avanço da tecnologia, os carros foram se tornando mais modernos e acessíveis. A primeira indústria automotiva a se instalar no Brasil foi a Ford Motor Company, em 1919. A empresa norte-americana montou o famoso modelo T, apelidado de Ford Bigode, em um pequeno armazém em São Paulo. Depois, a Ford se mudou para o ABC Paulista, onde experimentou uma fábrica maior. Outras empresas estrangeiras também vieram para o Brasil, como a General Motors e a Volkswagen. O primeiro carro que foi fabricado inteiramente no Brasil, das peças à montagem, foi o Home Z2, em 1956. O carro foi inspirado em um modelo italiano, criado para ser ágil, rápido e compacto. O Home Z era conhecido como carro bolha, por causa do seu formato arredondado. O carro tinha espaço para 2 pessoas e uma porta frontal que abria junto com o volante. O carro podia alcançar 85 km, ele fazia 25 km por litro de gasolina. O Home Z foi um sucesso de vendas e marcou o início da produção nacional de automóveis. A perua DKW Mag era baseada em um modelo alemão da DKW, Dampfkraftwagen, mas tinha amostra para o mercado brasileiro. Poucos meses depois, surgiu outro modelo brasileiro, a perua DKW Mag, fabricado pela VMAG, Veículos e Máquinas Agrícolas S. Uma empresa que inicialmente produz tratores e caminhões. A perua tinha espaço para 6 pessoas e um motor dianteiro de 2 tempos e 3 cilindros. A partir daí, a indústria automotiva brasileira se desenvolveu cada vez mais, com novos modelos, marcas e tecnologias. Alguns fatos marcantes foram: a chegada da Kombi, o primeiro veículo nacional da Volkswagen, em 1957. A revolução automobilística provocada pelo lançamento do Fusca, em 1959. A modernização dos carros com a introdução do câmbio automático, da injeção eletrônica e do freio ABS, na década de 1980. E a diversificação dos segmentos, com o incorporado dos carros populares, dos esportivos e dos carros elétricos, nos anos 90 e na atualidade. O Brasil é hoje um dos maiores mercados de veículos do mundo, com mais de 40 milhões de veículos em circulação. O país também é um polo de exportação de carros para outros países da América Latina, da África e da Ásia. O primeiro carro no Brasil foi um símbolo de inovação e desafio, que abriu caminho para uma história de sucesso e transformação.